tem um nome diferente, chama politrabalho. Mas pode ser feito? Quais os cuidados que o profissional que exerce a sua atividade por várias empresas tem que tomar para manter o seu emprego e manter, inclusive, a sua credibilidade? Sobre isso, nós vamos conversar agora com o consultor e especialista em recursos humanos, o Diego Rondon. Oi, Diego, bom dia para você. Obrigado por sua participação no Jornal da Manhã na Jovem Pan São Carlos. Como é o nome que se dá atualmente para quem fazia bico? Era o nome conhecido antigamente, Diego? Eu já tinha Igarmédia também. Politrabalho agora, né? A gente dá evolução para as coisas, mas tem uma diferença. Antigamente o bico era aquele trabalhinho de complemento de renda, uma coisinha a mais que as pessoas faziam. Hoje as pessoas estão trabalhando em mais de um lugar ao mesmo tempo, jornadas duplas, jornadas triplas. Então não mudou só o nome, não, mudou a atuação também. Isso é permitido pela legislação, Diego? Depende. Se existe no contrato de trabalho uma cláusula de exclusividade ou dedicação integral e total, aí está fora da legislação, fora do contrato, fora da relação estabelecida. No geral, não. No geral, não é fora da lei. As pessoas podem fazer sim, podem exercer esse politrabalho, desde que você não trabalhe num concorrente direto, você não infrinja as cláusulas, né, que as pessoas têm aí nos seus contratos de trabalho. Pode ser feito sim. Claro que tem alguns riscos, né? Imagina que você está trabalhando em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, você está se estressando 2 ou 3 vezes mais, está lidando com 2 ou 3 vezes mais responsabilidade. Agora, fora da lei, não é, exceto quando você tem cláusula específica. Diego, bom dia, Garmendia, obrigado pela tua participação. Diego, isso se aplica também para os prestadores de serviço, né? Não só para as faxineiras, enfim, mas para esses trabalhadores autônomos que prestam serviço em vários lugares. É o mesmo conceito? O conceito é o mesmo. A diferença é que, por exemplo, quando a gente fala do profissional autônomo, a faxineira diarista, já é comum que ela trabalhe em 3 ou 4 lugares, mas ela vai estar cada hora ou cada dia em um lugar específico. O prestador autônomo, ele é mais livre na sua essência do trabalho do dia a dia. Também é considerado politrabalho. Só que a gente está falando hoje em dia, Garmendia, de pessoas, por exemplo, de tecnologia. Em São Carlos tem grandes faculdades, talvez das maiores do Brasil. O profissional, ele presta serviço de tecnologia para uma empresa durante um período e durante um contraperíodo ele está prestando serviço para outra empresa, às vezes até fora do Brasil. Você sabe que tem um estudo do PNAD, né, que é o Instituto de Pesquisa Nacional, que faz pesquisa em domicílios. Das pessoas que têm entre 14 e 19 anos, 5% tem 2 ou mais ocupações, desde os níveis mais simples aí de operação de dia a dia, os chamados bicos, o marido de aluguel, enfim, coisas nesse sentido, até esses profissionais de tecnologia que estão desenvolvendo sistemas super específicos, trabalhando em mais de um lugar. É uma tendência que está aumentando com essa população mais jovem, a chamada geração Z, que a gente já falou muito por aqui, Garmendia. Diego, bom dia, Jotinha por aqui. Você falou aí, desde que combinado, as implicações jurídicas trabalhistas não se tornam assim um empecilho, mas o que pega mais é a questão da saúde do profissional, né, o Diego? A gente percebe, principalmente profissionais da saúde, até enfermagem, os próprios médicos, a jornada desse pessoal, eles às vezes trabalham na rede pública, trabalham na rede particular, trabalham no consultório, a implicação da saúde desses profissionais que acho que pega mais nessa questão, não? Muito, Jotinha. Assim, a gente tem visto a deteriorização da saúde do profissional, principalmente quando ele trabalha nesse perfil de jornadas duplas, triplas, profissionais de saúde, cuidadores, cuidadoras. Inclusive, eu estava fazendo uma pesquisa recente aqui com um grupo de cuidadores e cuidadoras, é um tema bastante recente. A pessoa faz uma jornada de 12 horas ou às vezes uma jornada de 24 horas.
ela finalizou aquela jornada em uma casa, ela vai para outra, de 12 ou de 24 horas. A pessoa fica sem dormir, ela tem um comprometimento da sua saúde física, deteriorização da saúde física, mas também tem a saúde mental. Imagina que nós precisamos de um período de descanso, é biológico, é da necessidade física. Você não tem esse período de descanso nem para o corpo nem para a mente. Você realmente vai entrar nesses processos que a gente chama de burnout, né? São processos de estresse tão extremo, que o próprio corpo resolve desligar, resolve parar. A gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Quanto mais jovem, mais as pessoas, por isso o politrabalho está muito concentrado nessa população entre 14 e 24 anos, porque quanto mais jovem, menos se sente. Depois você vai percebendo as consequências mais para frente. Diego, quais são as categorias que estão mais expostas? Seriam os profissionais da saúde? Os profissionais da saúde já vêm historicamente com o politrabalho. O Jotinha bem falou que você está na rede pública, depois você vem para pagar um plantão no particular, ou você pega ali uma clínica, alguma coisa no particular, depois você volta para a rede pública. Então, historicamente, é muito comum isso acontecer no mercado da saúde. No passado, você tinha também os seguranças, né? Você tinha muito policial que trabalhava como segurança no contraturno, fazendo esse bico, fazendo esse politrabalho. Mas o que vem preocupando mais recentemente é que em todos os cenários onde as pessoas estão trabalhando no home office, e isso é um detrator do home office. O que seria o home office? Trabalhar em casa, né? Profissionais, por exemplo, de tecnologia que estão trabalhando em casa, profissionais de atendimento que têm sua estação de trabalho, estão trabalhando em casa, eles acabam fazendo atendimento ou trabalhando para mais de uma empresa. Isso tem sido uma reclamação muito grande das empresas de tecnologia, principalmente, que vem tendo esses profissionais sem um combinado, sem aviso prévio, trabalhando para mais de uma empresa. Então, veja, se você está combinado, se você sabe que você tem o teu período ali para atender a tua empresa, e quando você está na empresa é difícil isso acontecer, né? Mas quando você está no teletrabalho, isso acontece com mais facilidade, você tem que se dedicar àquilo que você combinou. E eu recebi várias discussões, várias empresas, e comecei a fazer esse estudo também com os RHs, em que o profissional de repente não aparecia numa reunião. Então ele está trabalhando online, ele não aparece na reunião. Por que ele não apareceu? Ele estava trabalhando em outro lugar ao mesmo tempo. E isso tem sido muito discutido. Isso é algo importante, porque é detrator, por exemplo, desse modelo de teletrabalho que trouxe tanta qualidade de vida a muitos profissionais. E aí hoje é uma das desculpas que as empresas têm em retornar ao modelo 100% presencial, porque pelo menos assim estão controlando o que a pessoa está fazendo. Até por isso, muitos trabalhadores acabam não informando a empresa que tem um outro trabalho paralelo, Diego? Acontece, né? Acontece. Então, o trabalhador fala assim: não, mas eu cumpri aqui a minha obrigação, eu cumpri o que eu tinha que fazer, agora eu vou fazer outra coisa. Ele tem o direito de fazer isso, ele tem o direito de complementar a renda, principalmente se a empresa não está pagando também uma remuneração que seja condizente com a sua necessidade, ou seja condizente com os seus anseios, as suas aspirações. Mas, quando você não informa, você fica exposto a alguns problemas. Então, por exemplo, a capacidade intelectual que o profissional vende para a empresa, durante aquele período, a empresa está pagando por aquela capacidade, ou seja, está pagando por aquela entrega. Se ele vai fazer a mesma coisa numa empresa diretamente concorrente, já começamos do conflito ético, começa com um problema ético. Eu estou fazendo na empresa e no concorrente dela a mesma coisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você tem cláusulas que te impedem de fazer isso, te impedem de trabalhar em algumas empresas ou em alguns perfis de empresa, e você trabalha mesmo assim, você já está tendo um problema contratual, tendo um problema de infração daquele acordo, você está rompendo aquele acordo. O que é o ideal? O ideal é dar exposição. Falar, olha, eu tenho aqui um outro trabalho, eu vou trabalhar nesse outro trabalho, e a empresa tem a opção, né, o contratante tem a opção de escolher se sim ou se não. A transparência, ela é essencial para todas as relações honestas, né? Mas alguma orientação ao trabalhador e ao empresário, Diego?
Para os empresários, a minha orientação, empresários e RH, a gente não deve perseguir as pessoas, a gente deve informar, a gente precisa criar um ambiente onde as pessoas elas se sintam confortáveis para falar sobre isso e para dizer o porquê estão fazendo. Muitas vezes o profissional ele precisa de um complemento de renda, ele precisa de uma remuneração adicional, e aí, quer dizer, se a empresa não pode oferecer isso para ele, ele faz um acordo para que isso não atrapalhe o trabalho dele na empresa, mas que ele possa ter o complemento de renda. O que a gente vê é que as pessoas nas empresas perseguem quem faz o politrabalho, não querem entender os motivos da pessoa fazer esse politrabalho, e aí elas acabam espantando esse profissional que às vezes cumpre um papel muito bom, entrega o seu trabalho ali, mas precisa de um complemento de renda. Essa geração nova também, e aí eu deixo o meu recado para a geração Z, tomar cuidado com a ansiedade em querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Porque no final das contas você aumenta o seu conhecimento, sim, você aumenta a sua capacidade de receita, mas você perde também o intangível do trabalho que você está realizando, aquela relação na paralela, aquela relação de relacionamento e networking que você constrói ao longo do teu trabalho. Então, são dicas que eu deixo tanto para o empregador aí, para o empresário e para o RH, quanto para essa geração nova que está chegando por aí, com a cabeça diferente, com a cabeça que quer conhecer mais coisas ao mesmo tempo. Vamos com calma, vamos conversar, vamos fazer os combinados. Se tiver combinado, como já dizia minha avó, combinado não sai caro, né, Ney? Diego, obrigado pelas orientações, pela sua participação aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan São